Olá, aqui estamos reunidos para a penúltima das exposições ligada ao livro Nos Domínios da Mediunidade. É o capítulo que recebe o número 29 e que tem por título Anotações em Serviço. O livro tem 30, nós chegamos hoje ao encontro de número 30, já que no primeiro, como a gente sempre relembra, fizemos não apenas a análise do prefácio, mas da própria estrutura da obra. Uma obra que vai caminhando para o final. Eles já não terão mais que visitar os grupos que se empenharam em visitar. Estão retornando para a casa de Aulus. André Luiz não nos situa se esta casa está na colônia Nosso Lar, se ela faz parte de outra das inúmeras colônias espirituais. O fato é que eles retornam para o ambiente ao qual e do qual partiram para esta uma semana de estudos. O livro Nos Domínios da Mediunidade nos apresenta exatamente o roteiro de uma semana de estudos. Semana que nós sabemos foi extremamente rica. E é justamente essa riqueza que vai levar André Luiz a conseguir de Aulus explicações muito profundas. Antes, ele vai passar em revista aquilo que os capítulos apresentaram. É muito interessante porque ele tem a nítida certeza de que esses temas restaram, de certa forma, vivenciados por eles. Nós temos, do ponto de vista espírita, a referência a todas as situações que ele vai enumerar. Entretanto, ele vai cuidar de nos mostrar, através da sua argumentação, o que os capítulos nos mostraram no transcurso deste quase um ano de estudos. Nós nos aproximamos dos 30 sábados, 31 sábados, hoje estamos no 30º, em que estivemos reunidos. Esse vídeo fica à disposição e depois as pessoas podem ter acesso a ele, não importa o dia e a hora, mas para nós o estudo se inicia aos sábados, sempre às 15 horas. E nestes encontros, o André Luiz diz, nós tivemos a chance de ver entre encarnados e desencarnados a questão da assimilação das correntes mentais, a psicofonia, a possessão, o desdobramento, a clarividência, a clareaudiência, as forças curativas, a telepatia, a psicometria e, no nosso último encontro, a questão da materialização. E fora todas essas manifestações, nós também conseguimos entender o papel da mediunidade quando o tema é poder da prece e fixação mental, a imersão do subconsciente, o episódio da licantropia, a obsessão, a fascinação, a ação da lei de causa e efeito, o desdobramento no leito de morte e as energias viciadas. Ele disse, olha, essa aula toda, essa semana de estudos, se todas essas situações a gente volta ao capítulo e identifica o que ou ele nomina o capítulo ou a simples leitura do texto permite que a gente entenda que aquilo foi abordado. Isso me traz
uma preocupação, né? É com a ciência. E o Aulus, então, passa a prestar atenção no argumento que o André Luiz vai desenvolver. André Luiz, um cientista, na sua última romagem terrena, e, portanto, preocupado com aquilo que os homens que detêm o saber contribuem ou não para o esclarecimento de algo que lhe parece ser extremamente fácil de ser abordado. É evidente que demanda estudo, seriedade. E ele pergunta, então, para o Aulus, por quê? Né? Por que motivo? Tanto embaraço verbal em sucessos comum a todos, quando a simplificação seria bem mais interessante? Eu abro um livro de metapsíquica e vejo lá falar sobre sensibilidade oculta, sobre críptica, com o nome de criptestesia. Eu olho e vejo o conhecimento de fatos sem o concurso carnal, né, com a palavra metagnomínia. E nós, principalmente os que estudamos juntos há muito tempo, já percorremos esses autores e nos deparamos, sim, com um palavreado extremamente difícil, que pode satisfazer ao desejo daqueles que aprofundam os seus estudos, porém dificulta a compreensão para quem não tem um domínio técnico. São livros cujo estudo, quando nós tivemos a chance de desenvolvê-lo, em grupos, em encontros semanais, sempre motivaram para aqueles que participavam um esforço muito grande, porque eram, sim, expressões não comuns. O estudo em conjunto busca justamente facilitar, em que aquele que traz para si a tarefa de expor vai procurar familiarizar as pessoas com aquela determinada nomenclatura. Mas André Luiz não deixa de estar certo, porque o médium, que é tão facilmente identificado do ponto de vista do ensino espírita, recebe na parapsicologia e em áreas semelhantes, a metapsíquica, por exemplo, que é de onde vem o termo, a denominação de sujeitos. Né? Fala, por que isso? Por que o sujeito não diz que nós temos faculdades mediúnicas? Não. Se forem faculdades psicológicas inabituais, vão dizer respeito a fenômenos de natureza intelectual. Mas se forem faculdades mecânico, físico, químicas, nada mais serão do que aquelas faculdades ligadas à medicina do ponto de vista dos fenômenos de efeitos físicos. Mas, puxa, por que não se aplana isso? Por que não se trata a mediunidade da maneira como ela deveria ser tratada? Porque ela diz respeito, é do interesse da humanidade inteira. Longe está, e isto é uma preocupação do ponto de vista dos que estudam a doutrina espírita, longe está tentar enquadrar os fenômenos que todos podem provocar e perceber como sendo exclusivos da seara espírita. Não são. E não são iniciados por ela. São fenômenos encontrados na história da humanidade. Nomes diferentes, porque cada qual assim os interpreta, posturas diferentes. Entretanto, a coisa é muito simples. Desde que há um espírito reencarnado, ele certamente é apto a servir de intermediário entre um que não está mais aqui e os demais que aqui estão. Produzirá uma série de
efeitos de manifestações decorrentes da sua própria condição de espírito imortal. Então, veja, ele tem uma preocupação. Né? Por que isso ocorre? E o Aulus, então, capta aquela preocupação dele. Né? É como se, falando consigo próprio, estando na presença de alguém que ele reverencia como um profundo conhecedor justamente das questões ligadas às manifestações mediúnicas, ele acaba cutucando, né? E o Aulus aproveita, então, para nos dar a lição que é o capítulo. Porque, a partir de agora, embora haja uma intervenção do André Luiz em relação ao destino da abordagem, ele, Aulus, é quem vai ter o domínio a respeito de toda a temática para desenvolver agora uma análise de natureza teórica. Vejam vocês que, ao longo dos capítulos que precederam este nosso penúltimo do livro, todas as situações foram vivenciadas. Então, aqueles episódios narrados no decorrer dos capítulos estavam dentre os que eles haviam examinado. E eles foram colhidos não apenas na casa espírita, o que já dá esse caráter de abrangência que não podemos nunca nos esquecer. É por isso que o André Luiz diz, poxa, mas interessa para todo mundo. O cara está lá no bar e está tendo a intervenção de natureza espiritual. Ele está dentro da casa dele, sem nunca ter comparecido a um centro, e experimenta determinado tipo de manifestação. Por que é que se dá a uma questão tão simples, essa roupagem científica, essa nomenclatura, quando já está disponível, desde o século XIX, o conteúdo de O Livro dos Médiuns? Né? Ali já estão especificadas as formas identificadas por Allan Kardec e, eventualmente, até previstas por ele, porque podem não ter sido examinadas diretamente, e que dizem respeito a essas manifestações. Ele também partiu de um raciocínio muito simples, Allan Kardec. Os fenômenos podem ser de natureza física, material, né? Então, são manifestações que nós vamos identificar os rastros, porém, eles também são de natureza intelectual, em que os rastros serão observados pelos efeitos. Agora, quem os produz? A gente parte sempre do princípio de que o homem é o espírito imortal. Então, o fenômeno seja provocado por ele, no caso da questão anímica, seja provocado por um encarnado ou por um desencarnado através dele, caracteriza a posição do médium, o intermediário. Por que isso não acontece? Aí o Aulus, então, começa a dizer, fica tranquilo, mediunidade é mesmo um patrimônio comum a todos. A cada homem e a cada grupo de homens no mundo, o registro vai depender da sua colocação, da sua percepção. Nós, os espíritos que estamos ligados ao trabalho que desenvolvemos no curso dessa semana, nós podemos identificá-los a partir da simplicidade do próprio relato a respeito de Jesus. Jesus esteve em contato incessante com potências invisíveis ao homem vulgar. Mas ele curou pessoas vítimas de processo obsessivo. Levantou enfermos que traziam, como fruto do seu descuidado em existências anteriores, um tipo de ajuste com as leis divinas. Ele conversou até mesmo com instrutores que fizeram pela humanidade um
papel muito relevante. E aqui é evidente, ele se reporta ao episódio do Monte Tabor, conhecido pela nomenclatura que lhe dá o texto da Vulgata, lhe dá o texto da Bíblia, como transfiguração. Qualquer um de nós que pegar o capítulo 17 de Mateus ou o 9 de Marcos e Lucas, vai ver a descrição daquele episódio em que Jesus, tendo na sua companhia apenas 3 dos seus seguidores mais diretos, vai até esse monte e lá, concentrando-se, ele tem a oportunidade de dialogar com 2 entidades que tiveram um papel relevantíssimo na preparação da sua vinda. Ele conversa com Moisés e com Elias, que ele cuida de apresentar aos 3 que o acompanharam, porque não haviam retratos a respeito de Moisés, é uma característica do hebraísmo não ter registros de natureza imagética, né? Não é nada para levar a esse tipo de apontamento. Então ele apresenta, olha, estão aqui comigo Moisés e Elias. Moisés, porque foi quem, pela primeira vez, ergueu o véu para que pudéssemos compreender a existência de um único Deus, e teve que, com isso, trombar com os seus próprios conterrâneos, que não conseguiam trabalhar essa ideia. Tá? Então, é um processo longo, muito longo, até que se chegue a essa conclusão de que há apenas um Deus, e Elias, que, reencarnado em João Batista, apresenta para o mundo a figura de Jesus. Quando Jesus vai procurá-lo para sofrer, ter um primeiro contato, eles eram primos, vai procurá-lo para que pudessem estar próximos, ele automaticamente faz com que aqueles que o seguiam, ele era um pregador do deserto, alguém que levava as pessoas a pararem para pensar e a mudar a sua maneira de ser, de se comportar, ele apresenta, olha, ele é alguém que eu não posso, não tenho dignidade de desamarrar sandálias. Ele está numa posição evolutiva tal que eu não tenho condição de fazer nada do que ele faz. E, efetivamente, João Batista desaparece para que a tarefa desempenhada por Jesus possa efetivamente começar. Ele vai, a partir daí, contar, inclusive, com colaboradores que eram colaboradores de João Batista. Ser preso, depois enfrentar o poder como fez João, acaba resultando na sua desencarnação, né? Porém, ele é o precursor, ele é aquele que anuncia a presença de Jesus entre os que estavam naquele momento, naquela região. Ele identifica, é alguém importante, né? E Jesus vai, evidentemente, reconhecer isso quando diz que de quem nasceu na Terra, nenhum foi mais dedicado, nem tinha mais relevo do que João Batista. Entretanto, diz ele, o menor de onde eu venho, da realidade espiritual mais elevada, naquela condição que eu já cheguei, o menor lá, maior do que ele. Porém, daqui, ele é efetivamente o maior. É alguém a quem eu respeito pelo que faz e pela coerência como vive. Como vive. João era completamente desprovido de apegos às coisas transitórias. Vestia-se de maneira muito rude, alimentava-se apenas daquilo que encontrava na própria natureza, sem nenhum tipo de luxo, nenhum tipo de vida supérflua. Não, era alguém vivendo a reencarnação como uma oportunidade única. Afinal de contas,
ele trazia consigo a tarefa de promover uma identificação pública da presença de Jesus. E ele a faz, né? E faz mais de uma vez. E depois busca confirmar. Todos certamente já ouviram esse relato, quando ele manda, estando preso, uma pessoa da sua confiança até Jesus para perguntar se ele não tinha se equivocado, se era ele mesmo. E Jesus devolve, olha, avisa João que as curas estão sendo feitas, a palavra de convencimento está sendo divulgada e as mudanças estão sendo feitas, estão sendo implementadas. Por esse relato, que os que compareceram até Jesus levaram, João tem certeza que, então, é Jesus mesmo a criatura que ele houver apresentado como sendo o nosso guia, o nosso modelo. Então, percebam, estavam ali duas pessoas de grande importância, e Jesus mostra materializadas aos seus seguidores para que eles as conheçam. É algo assim interessante, feito a céu aberto. Por quê? Porque denota a capacidade espiritual daqueles que a provocaram. Tinham condições, ao lado de Jesus, de provocar esse tipo de manifestação. Aí o Aulus, então, continua, olha, a ciência terrestre, por enquanto, não pode analisá-la sem o rigor da experimentação. É preciso que ela experimente, que ela fale aquilo que fala, não tem outra forma. Agora, não importa, André, os aspectos da verdade com nomes diferentes, conforme a índole de quem o estuda. O que vale é a sinceridade com que nos devotamos ao bem. O laborioso esforço da ciência é tão sagrado quanto o heroísmo da fé. E aqui, mais uma vez, referendo a Allan Kardec. Né? Logo de cara, em o livro, em O Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec põe essas duas coisas em relevo. A questão da fé tem a sua importância, mas do conhecimento também. Então, esse é um norte espírita, trabalhar sempre levando em conta as informações mais recentes que temos, os conhecimentos mais recentes que nos estão disponíveis, não fazer de questões passadas artigos de fé que não podem ser mudados. Não é assim que funciona, né? E aí ele vem fundo para dizer, a inteligência, tendo a balança e a retorta, né? Para quem não é familiarizado, a retorta é aquele vaso que nos laboratórios faz a destilação. Né? Então, com a balança para medir os elementos e a retorta, que é um mecanismo disponível para avançar nos estudos, ela também serve ao Senhor. É dizer, não é apenas o que está no templo, mas aquele que está no laboratório também serve. Esmerilhando os fenômenos mediúnicos e catalogando-os, vai chegar nas vibrações psíquicas, e aí ela vai mostrar o que é a visão religiosa na nova era. Quer dizer, não é uma visão presa ao passado, ao ritual, às verdades inquestionáveis, não é isso, não é isso. Agora, não chega já, não chega já, ela vai demorar, até porque, primeiro, ela vai trazer, como nos traz, todo conforto e facilidades do ponto de vista material, porque ela se concentra nisso e faz com que aquilo que é um fenômeno de natureza espiritual acabe ficando à margem. A sociedade como um todo é adoecida, justamente porque as conquistas materiais, elas não têm um limite.
e, porque não têm um limite, trazem uma intranquilidade para aqueles que a elas apenas dedicam os seus dias. É uma satisfação que não satisfaz. E isto, diz ele, vai chegar o momento, vai conduzir a que ela prepare um conhecimento diferente, que é esse que nós, os espíritos espíritas, já podemos ter, já podemos experimentar. O André Luiz fala, mas na verdade eu não queria saber nada sobre ciência, acabo de ter uma encarnação de dedicação à ciência. Eu gostaria de ver, no momento final do nosso estudo, é a última noite que a gente vai poder ter a sua companhia, eu queria ouvi-lo sobre a mediunidade em si. E provoca, então, o Aulus, né? Diz ele, a lógica e a experimentação positiva caminham por estradas muito diferentes daquelas que conhecemos no itinerário da intuição. No entanto, nas próprias correntes do espiritualismo, vemos a mediunidade atormentada pelas mais diversas interpretações. Ele não termina o raciocínio porque o Aulus interfere. O que você quer dizer com essa colocação, né? Lembro-me, diz o André Luiz, daqueles irmãos que denominam os médiuns de insanos e loucos, aconselhando a segregação dos estudantes da verdade em templos de iniciação, a deliberada distância dos sofredores e dos ignorantes que contamos no mundo por legiões inumeráveis. E também não consegue terminar o seu raciocínio, porque o Aulus, então, capta aonde deve colocar as coisas. E vai oferecer uma outra lição conciliatória fantástica, né? Já ofereceu a primeira, então um camarada dá uma nomenclatura complicada, criou a metapsíquica, a parapsicologia, deixa. Ele está tentando se escorar naquilo que ele vai entendendo. O tempo vem a nosso favor. Nós vamos aprendendo. Ninguém avança espiritualmente numa única jornada. Deve avançar e muitas vezes nem consegue. Então as coisas vêm num ritmo que é o ritmo da solidificação do conhecimento, porque o conhecimento solidificado leva à vivência. É isto que se espera de nós, a vivência daquilo que conhecemos, porque também viver da mesma forma, sem espelhar o que conhecemos, me parece mais temerário do que a postura de quem não conhece nada. A quem muito se deu, muito será cobrado. É um ensino muito claro de Jesus para que a gente possa jogar fora. Então, nós temos conhecimento. Resultado, nossa postura precisa ser diferente. Aí, então, o Aulus diz, o santuário de iniciação religiosa, qualquer que seja, é para nós venerável como posto avançado de distribuição da luz espiritual. Entretanto, os que fogem dentro dele à lei da cooperação isolam-se na torre de marfim do orgulho que lhes é próprio, fixando-se em discussões brilhantes e estéreis. E dá um exemplo tão fácil da gente guardar. Imagina um viajante que está numa perigosa ilha de repouso. Os corajosos navegadores estão suando e se esforçando para descobrir rotas seguras em direção ao continente de fraternidade e de paz, que é o nosso destino espiritual. Nós temos esse destino. Mas o sujeito resolve ficar na ilha do conforto. Diz, então fica aqui.
descansando, o arvoredo é bom, tem caça abundante, tem água refrescante, fica pesquisando a grandeza do céu, filosofando sem proveito, mas tem sempre um dia em que a maré chega, porque ela é brava, e invade o provisório domicílio e o leva para o mar alto, para que recomecem a experiência que lhes é necessária. Olha que imagem fácil de assimilar, fácil de assimilar. Porque o conhecimento que detemos, ele nos exige implementar a rota, não nos põe no imobilismo, não nos é dado para permanecer na situação que estamos. E por quê? Porque vai chegar o momento da maré alta, que são os momentos difíceis da jornada de cada um de nós, e todos os temos. Todos os temos. Podem não estar ligados à saúde do corpo, mas estão ligados ao equilíbrio do espírito. E esses momentos que são necessários para o espírito é o ajuste com as leis de causa e efeito, e esses momentos vão nos obrigar a cair na água e a ter que buscar de novo uma rota que poderíamos ter empreendido nos dias em que o mar não se mostrava tão bravio. Mas o camarada entende que deve ficar. Diz ele, olha, não tem problema. Não tem, não tem maior dificuldade, tá? É valioso? É. Agora, é importante que o sujeito fique atento, porque aquilo não é permanente. Na condição de navegantes, que somos todos nós, porque nós tivemos um ponto de partida e temos um de chegada. Percorrer a distância que nos falta até a chegada é esforço individual. Nós estamos num barco que é coletivo, são as casas que o Pai disponibiliza, entretanto, o avanço é individual. Cada um de nós vai ter que buscar crescer espiritualmente. Não vai crescer porque o outro do lado cresceu. Vai crescer se fizer a sua parte. O exemplo do outro deve nos calar fundo e nos motivar a seguir. Continua a explicação, né? Muitos estudiosos de nossa esfera de realização no mundo explicam que será lícito cultivar tão somente o convívio com os gênios. Perdão, quem fala aqui agora é André Luiz. Ele diz, olha, mas muita gente que está conosco diz que era melhor só manter contato com o espírito superior e deixar as manifestações vulgares na fossa da obsessão e da enfermidade, entregues a si mesmas, sem qualquer atenção da parte de uma casa dessa natureza. E aí o Aulus intervém, mas isso é comodismo, sob o rótulo de cultura. Então, nós temos cultura, nós temos direito a conversar com os cultos. Os que não têm cultura não têm esse acesso. Olha, nós não podemos negar que a obsessão seja moléstia da mente. Contudo, poderá a medicina curar alguém à força de usar o esquecimento do dever que lhe cabe? Os gênios realmente superiores da espiritualidade jamais abandonam os sofredores. É como o sol, que silencioso clareia o palácio, mas também clareia a furna. Ele auxilia a todos em nome da providência. Há companheiros no espiritualismo que não suportam qualquer manifestação primitivista no terreno mediúnico, diz o André Luiz. Se o médium não lhes corresponde à exigência, revelando-se em acanhado círculo de compreensão ou competência, afastam-se dele, agastados, categorizando por fraude, por mistificação, as expressões que são valiosas do fenômeno. Aí o Aulus sorri e diz, olha,
essa gente é campeã do menor esforço. Elas ignoram, tais pessoas, que o sábio não dispensou a alfabetização no começo da existência e, de certo, amaldiçoam a criancinha que não saiba ler. Semelhantes amigos olvidaram, esqueceram o socorro que receberam da escola primária e, solicitando facilidades à maneira de alguém que é viciado em tóxico e dele depende, viciam-se em atitudes deploráveis à frente da vida, de vez que tudo exigem para si, desrespeitando a obrigação de aguardar aos que ainda se encontram na retaguarda. Há quem diga que o espiritismo age erradamente, abrigando os desequilibrados e os enfermos, porque com isso oferece a impressão de uma doutrina que, à força de ombrear com a loucura para socorrê-la, vai convertendo seus templos de oração em vastos refúgios de alienados mentais. Mas isso, André, é um disparate de quem desertou do serviço ao próximo. A medicina, para usar termo de comparação, não sofre qualquer diminuição por prestar auxílio ao enfermo. Ela tem hospitais onde atua e que se engrandece na medida em que tais ambientes prestam uma obra assistencial aos doentes. O espiritismo não pode responsabilizar-se pelos desequilíbrios que lhe pedem amparo, tanto quanto não podemos imputar ao médico a autoria dos males que lhe pede a intervenção. Aliás, temos nele o benfeitor da mediunidade torturada e da mente doentia, dando-lhes o bálsamo e o esclarecimento indispensáveis ao reajuste. É muito fácil, André, inventar teorias que nos exonerem do dever de servir, e muito difícil aplicar os princípios superiores que nós já conhecemos, utilizando-nos para isso de nossa cabeça e de nossas mãos. Aqui eu vou me permitir parar, porque efetivamente o Aulus toca numa ferida, que é a ferida aquela que muitas vezes nós não enxergamos ser portadores. Nós enxergamos ser portadores, né? Fugir do trabalho em favor de quem está na nossa retaguarda, utilizando os recursos físicos que temos, as mãos, é algo que não tem muito sentido. É a expressão máxima do conhecimento espírita. Sem a ação da caridade, ninguém chega a lugar algum. E a caridade é um móvel do espírita, mas na dimensão que é apresentada nos textos do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo específico. Fora da caridade, não há salvação. O sentido de que temos que colocar em prática o que aprendemos não é apenas distribuindo pães, ofertando água, dando abrigo, todas medidas louváveis e necessárias, porque o espírito que transita na Terra está longe de ser um espírito evoluído. Entretanto, muito mais podemos fazer com o nosso exemplo. E aí ele diz: se a recuperação do mundo e a de nós mesmos estivesse circunscrita a lindas palavras, Jesus, que é o padrão, não precisaria ter vindo ao encontro dos necessitados da terra.
bastaria que ele mandasse espíritos elevados à humanidade, sem ter que vir padecer de perto a incompreensão e os problemas. Felizmente, diz ele, para os espiritualistas conscientes e sensatos, o aprendizado de que reviver o Evangelho em suas bases simples e puras é o que o Senhor nos concede, vão descobrir o que é o tesouro da fé. Apenas para que a gente possa crer e falar, não, mas também para que estejamos habilitados a estender o bem, começando de nós mesmos. Então, aquele que ajuda, aquele que se oferece para amparar o que sofre e que o faz, mente e mãos. Mente e mãos. Aquele que o faz, ele demonstra que está aprendendo e demonstrando por si, e é o maior beneficiado. Ele está ajudando alguém? Evidente que sim, mas ele está ajudando-se mais a si mesmo, porque ele está mudando a sua maneira de enxergar as coisas. Então, veja, ele começa justamente criticando. A pessoa que tem essa ideia de que não tem que servir o próximo, porque o próximo está desequilibrado, não tem que servir o próximo, que o próximo tem... Está furada, ela não entendeu que o bem começa de nós. E se nós não o fizermos, não dá para ficar pedindo que ele brote na terra. Jesus veio demonstrar justamente isso, veio trazer o exemplo do bem. Veio trazer o exemplo do bem, veio dividir, mostrar, olha como é que funciona. É amar, sem restrição. Bom, mas qual foi o pagamento? Então, o pagamento é de acordo com a qualidade daquele que você presta o serviço. Se a pessoa tem um tipo de postura, ela vai trabalhar de maneira diferente. Se não tem, esquece, não vai ser diferente. Então, veja como é interessante a maneira como ele coloca as coisas. O André Luiz vai continuar ouvindo coisas assim extremamente interessantes, né? Porque agora o Aulus vai enveredar pelo caminho da obsessão, que foi provocado por ser provocado por André, que diz, olha, tem gente que fala que processo obsessivo funciona como lei de causa e efeito, e que, por isso, a gente não deve trabalhar com médiuns atormentados assim. André, é uma mera argumentação do egoísmo bem nutrido. Egoísmo bem nutrido. Vocês já tinham ouvido essa expressão? Ela me marcou barbaridade a primeira vez que eu fiz a leitura do livro e deixei anotado, né? E toda vez que eu repasso por esse capítulo, geralmente lendo mais as anotações, porque os detalhes acabam ficando, e volto nesse... Porque não basta você ser egoísta, você nutre o egoísmo. Egoísmo bem nutrido. Se você reforça o egoísmo. E esse assim, peraí, André, pensa comigo. Você já pensou abandonar os doentes sob o pretexto de que eles são devedores perante a lei? Todos nós lutamos para ressarcir compromissos do passado, entendendo, compreendendo que não tem dor sem justificação. E se sabemos que só o amor puro e o serviço incessante são capazes de garantir-nos a redenção, a evolução, uns à frente dos outros, como desprezar o companheiro que sofre? Em nome de princípios a cujo funcionamento estamos submetidos pela nossa vez? Hoje é o vizinho que amarga as consequências de certas ações efetuadas à distância. Amanhã seremos nós a colher os resultados de gestos que nos desabonam o passado e que agora nos afligem o presente.
Se falecer a cooperação entre vítimas do espinheiro, vai ser muito difícil salvar alguém de tomar ali uma agulhada, né? Então, quem sofreu já sabe o que tem que fazer diante do sofrimento de outro. Do contrário, todos vão se espetar, porque ninguém teve o gesto caridoso de amparar o que estava ali, até para entender o que está acontecendo com ele. Não faltam, igualmente, diz o André Luiz, os que supõem não devamos atender a qualquer problema de mediunidade complexa, porque, dizem eles, cada criatura deve procurar a verdade por si. Admitem que as religiões não passam de muletas e que a ninguém assiste à faculdade de socorrer-se de instrutores em assuntos da própria orientação. O Aulus demonstra bom humor, né? Uma característica dele, André Luiz registra isso. Olha, peraí, isso aí é a mesma coisa que suprimir a escola e jogar fora o amor, que é imanente da criação. A religião digna, qualquer que seja o templo em que se expresse, é um santuário de educação da alma, em seu gradativo desenvolvimento para a imortalidade. Então, aquelas que vemos e que podem não nos satisfazer, se mostram as adequadas para aqueles espíritos que transitam na faixa do que as alimenta. Elas oferecem aquilo que é possível. Como a gente não vai dar para um recém-nascido um prato sofisticado. O importante é, quando a gente tem acesso ao prato sofisticado, imaginar que isso nos exonera de fazer o esforço com as mãos, de ajudar em favor do outro. Puxa, eu já estou num nível melhor. Não, não. A coisa não funciona assim. Não funciona assim. Imagine, André, um país imenso, em que milhões de crianças fossem relegadas ao abandono por pais e mestres, sob a alegação de que elas devem desenvolver por si próprias a sabedoria e a virtude. E aí vão lhes tirar todo o apoio moral e cultural. Imagine um campo lotado de gente doente, aos quais os médicos recomendassem procurar a saúde por si mesmos, confiando-os à sua própria sorte. Onde estaria a lógica de semelhantes medidas? A interdependência mora na base de todos os fenômenos da vida. O forte não deve oprimir, mas tutelar o fraco. O sábio deve assumir a responsabilidade pelo ignorante. A criança, o espírito na fase infantil, não prescinde da ajuda dos pais. É preciso considerar que nem todos possuem idêntica idade espiritual e que a humanidade terrestre, em sua feição de conjunto, ainda se encontra tão longe da angelitude, quanto a agressiva animalidade ainda está distante da razão perfeitamente humana. Veja o termo de comparação. Nós, na Terra, em relação à angelitude, estamos tão distantes quanto os animais de agressividade estão distantes daquele que já tem o raciocínio bem desenvolvido. É muito cedo para que o homem se arrogue o direito de apelar para a verdade total. Ele usa as duas palavras com letras maiúsculas. Por agora, é imprescindível, trabalhe intensivamente, com devoção ardente e profunda ao bem.
para atingir mais amplo discernimento das realidades fragmentárias ou provisórias que o cercam na vida física. E considerada a questão nesse aspecto, vamos ficar convicto de que a ausência de escolas do espírito ou a supressão dos instrutores constituiriam a multiplicação dos hospícios e o rebaixamento do nível moral, porque sem o apelo à dignificação da individualidade em processo de crescimento mental e de sublimação no tempo, nós não poderíamos contar com outra coisa que não fosse a estagnação nas linhas inferiores da experiência. A ideia é muito clara. Vejam que André Luiz o abordou pelo lado da ciência, para dizer que a nomenclatura era complicada e ela trazia dificuldades. Ele disse, calma, pelo trabalho intelectual, o homem vai margear problemas para os quais a solução que ele tem não se revelarão adequados. As soluções não serão adequadas. E porque não são adequadas, ele vai ter que pesquisar mais. Enquanto ele concentra a sua atenção no transitório, ele vai ficar em volta do transitório. Mas ele não conseguiu diminuir as dores morais. Ele pode trazer o alívio para as dores físicas quando consegue fazê-lo. As morais, não. Aí ele precisa do outro lado. Tá, mas o outro lado você percebe que até mesmo na casa espírita o sujeito diz, bom, o comodista, meu amigo, está trabalhando contra ele próprio. Porque aquele que está numa situação de dificuldade, de penúria, de desequilíbrio, ele merece ser efetivamente amparado por aqueles que já conhecem um pouco mais. Agora, conhecer um pouco mais não representa ter o domínio da verdade, porque a nossa condição evolutiva no mundo de expiações e provas é uma condição que nos distancia e muito da angelitude, né? E aí é só olhar o animal ao nosso lado. Querer do animal o comportamento que o homem tem é tentar inverter a ordem. Ele não está preparado para isso. Ele vem na sua trajetória evolutiva, está num estágio que não é o estágio em que o espírito que está medianamente na Terra já obteve. Mas há os mais avançados, que devem servir de exemplo para os que estão mais atrás. Como há aqueles que estão bem atrás, cujo comportamento às vezes revela atitudes que nós não esperaríamos fossem tomadas por um animal. Então, perceba que é uma solidariedade, é isso que lhe chama a atenção. Então, todo templo, toda visão religiosa é equivocada, não, ela é adequada para aqueles espíritos que estão ali frequentando. O que não dá é para quem já frequenta uma visão melhor trabalhada a respeito do assunto e da própria situação pessoal, que esse alguém fique tendo posturas que não combinam. É isto que o Aulus chama atenção. Olha que coisa interessante, porque os questionamentos de André Luiz são interessantes na medida em que vão construindo um raciocínio. Ele pede primeiro por que nós temos a ideia de isolar médiuns e mediunidades em casas espíritas. Esquece, porque isso não vai acontecer, né? Aqueles que pensam que nas casas espíritas apenas os gênios superiores da espiritualidade devem se comunicar e deixam de lado as comunicações mediúnicas que são vulgares.
processos que revelam a obsessão, a enfermidade, e não querem tocar nisso, né? Aqueles outros que pedem que as manifestações espirituais não tenham nenhum tipo de primitivismo, como se as entidades que se comunicam fossem todas elas elevadas. São as almas dos homens que viveram na Terra. Não é esse o recado que Allan Kardec recebe? Quem são o nós? As almas dos que viveram na Terra. E aí Kardec vai chegar à conclusão, enunciada mais de uma vez. Tinha questões que eles respondiam muito pior do que a minha ideia. Então, não, olha, tá bom, obrigado pela resposta, mas aquilo que você me explicou não é a ideia que eu tenho. Continuo com a minha. Essa sua posição é uma posição equivocada em relação ao que eu já conheço. Porém, vieram informações que estavam distantes até do que ele pensava. Aí não. Aí é hora de parar e prestar atenção. André Luiz pergunta, né? Como é que a gente faz com os que agem que o espiritismo trabalhe erroneamente, tratando desequilibrados e enfermos? Né? Ele recebe essa pessoa, vai ficar ao lado de quem está desequilibrado para socorrê-la. O templo vai ficando espírita, para que eu chamo assim, né? É a expressão que o André Luiz usa, equivocada para Chuchu, mas vamos lá. Por que ele vai ficando cheio de alienado dentro de si? Os que dizem que em todos os processos de obsessão, o que está valendo mesmo é a causa e efeito, e que por isso não dá para a gente atuar em favor da mediunidade atormentada. Como trabalhar, Aulos, com aqueles que supõem não devemos atender a qualquer problema de mediunidade complexa? Porque cada criatura precisa procurar a verdade por si mesma. Então percebe que ele foi colocando tudo isso. E o Aulus vem respondendo tudo isso de uma maneira clara, lúcida, não segregacionista, fazendo com que a gente pare e reflita o que o conhecimento espírita nos trouxe de informações e está resultando na aplicação de tais informações. O capítulo, meus amigos, que termina aqui, né, há um último parágrafo, ele é rico demais. Não tem os exemplos, embora a gente tenha colhido algumas comparações muito fáceis de guardar. A da ilha em que a gente acha que vai permanecer porque a maré não vai se alterar para o nosso lado, é algo fantástico, né? Porque a gente pensa que a bonança será uma constante. E ela não é. Ela não é. A condição evolutiva nos impõe enfrentar a nós mesmos. E espíritos elevados não precisam estar na Terra, porque já superaram. Quando aqui essa necessidade, quando aqui vem, o fazem em missão, não para passar pelas expiações e provas que nós enfrentamos. O Aulus termina a conversa porque André Luiz vai encerrar a narrativa dizendo que, como ele tem uma missão a cumprir em local distante, vai abraçá-los na manhã seguinte. Deixa que eles repousem. A gente não viu o Hilário participando da conversa, né? Foi um espectador privilegiadíssimo e ele promete para eles, na manhã do dia seguinte, e é o nosso último encontro do livro, ele promete o abraço da despedida. Mas antes, ele deixa a lição, que para mim é a lição do capítulo, né? Numa frase com que ele encaminha André Luiz e o Hilário para o necessário descanso. Foi uma semana muito puxada, né? Trabalhemos com bom ânimo.
tempo conjugado com o serviço no bem é o alicerce da nossa vitória. Trabalhemos com bom ânimo. O tempo conjugado com o serviço no bem é o alicerce de nossa vitória. Então, se nós temos desejo de vencer a nós próprios, se nós temos por meta, por objetivo reencarnatório, ganhar em termos evolutivos, temos que usar o tempo que a reencarnação nos oferece para trabalhar com bom ânimo no serviço do bem. Trabalhar com bom ânimo. Não é resgate, não é nada sacrificial poder trabalhar em favor do outro. Fazer o bem que estiver ao nosso alcance. Deixar de lado a nós mesmos para nos ocuparmos daqueles que temos que amparar. É o trabalho com bom ânimo. Não é o fazer porque sou obrigado, é o fazer porque me faz bem. E, efetivamente, bem faz. A frase é lapidar. Está no finalzinho do capítulo, é o penúltimo parágrafo. É só a gente lembrar disso para anotá-la depois com cuidado, né? Trabalhemos com bom ânimo. O tempo conjugado com o serviço no bem é o alicerce de nossa vitória. A vitória contra o espírito que ainda não quis melhorar-se. Talvez porque não tivesse acesso ao que já tem. Então aí não dá para perder mais tempo. Todo o tempo deve ser gasto de forma a que nos tornemos úteis. Aqui se encerra o capítulo. Aguardo você para o próximo e último, na certeza de que o nosso aprendizado em relação à obra vai ser coroado de êxito. Durou um pouco menos, mas isso não significa que a gente não tem um material enorme para pensar. Aliás, esses mais curtos, que eu não quis reunir, foi justamente por causa disso, né? Eu tinha a obra lida, relida, antes de nós nos encontrarmos nestas semanas, e, para mim, a certeza de que os menores demandavam uma concentração tanto quanto os maiores em números de palavras, hein? Porque são mais ricos, esses freios de arrumação, que nós tivemos 2, né? Eles nos ajudam a parar e entender aquilo que lemos, aquilo que estudamos, e, evidentemente, nos convida a reler, se o caso, ou a buscar a amplidão, a amplitude do conhecimento que nós já temos. Aguardo você no próximo encontro. Até lá.